A paz do Senhor, querida igreja. Amém. Aproveitar que os irmãos estão em pé. Já vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Enquanto os irmãos acham o texto, quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade e a confiança do pastor Ezequiel, pastor desta igreja, também extensivo aos obreiros, ao corpo eclesiástico desta igreja. Venho também trazer lá da sede o abraço do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melchior. Amo muito esta igreja também. Seu filho, nosso vice-presidente, pastor Eliseu, e do meu dirigente da sede, que é o pastor William Carlos. O pastor tem sempre orado e apresentado as suas igrejas, a quem ele tem confiado aos seus servos de Deus. E essa igreja é uma bênção. Eu tenho ouvido falar muito desta igreja aqui. Sei que é uma bênção de Deus. Muito bonito o hino que as irmãs cantaram, um hino espiritual. Deus está neste lugar. Amém. Vamos nos alegrar na presença de Deus e compartilharmos de sua palavra. Glória a Deus. Obrigado, pastor Ezequiel, pela confiança. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler a partir do 40. Vamos ler a partir do 40 até o 42. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a palavra, a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos repetir este versículo? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pode tomar assento, meus irmãos. Meus amados irmãos, foi-nos responsabilizado pelo vosso pastor para nós darmos continuidade a uma maravilhosa exposição que ele tem feito aqui, juntamente com os seus obreiros, os irmãos que têm aqui compartilhado da palavra de Deus com os irmãos. Vamos focar hoje sobre um aspecto singular do DNA da comunidade cristã da igreja primitiva. Nós lemos aqui no capítulo 2, versículo 42, que esta igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós vamos meditar particularmente hoje sobre uma dessas colunas. São chamadas, esses 4 pontos são chamados pelos estudiosos da Bíblia Sagrada como as 4 colunas da igreja primitiva. Nós vamos meditar sobre a terceira, que é o partir do pão. Também fiquei feliz de ver aqui o Manuá, fazia um tempinho já não te vi. Depois te damos um abraço aí, Manuá. Vamos falar então sobre o partir do pão. Vamos esquadrinhar o sentido teológico, vivencial e prático. A minha oração, meus irmãos, é que ao final nós venhamos jamais nos aproximar da mesa do Senhor da mesma maneira distraída com que muitas vezes nós podemos nos aproximar. Que o Espírito Santo nos faça perseverar no partir do pão com reverência, com entendimento e com alegria. Meus amados irmãos, o contexto vocês já ouviram
ministros que falaram anteriormente com vocês. O contexto é aquele do Pentecostes, quando o Pentecostes explode em Jerusalém, quando Pedro prega Cristo crucificado e ressuscitado, e 3.000 almas são acrescentadas. Lucas, o médico historiador, nos dá um sumário, um resumo da vida desta igreja. E aqui no versículo 42 ele enumera 4 colunas fundamentais. Todas são regidas por um verbo em português: perseverar. Perseverar. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que mais? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a palavra-chave deste versículo e deste estudo que nós temos tido aqui nesta igreja é perseverar. Então diga assim: não desista. Não desista. Persista. Persista. Persistência. Persistência é algo que exige insistência. Persistência é algo que muitas vezes vai contra a nossa carne. A carne quer sempre as coisas mais fáceis. Carne, quando eu falo carne, é o nosso corpo, frágil, né? Somos limitados por causa do dia a dia, das tarefas, das dificuldades, dos afazeres, hoje da tecnologia, que também impede muitas coisas, né? Tem tomado lugar de muitas coisas a tecnologia. A nossa vida é uma vida corrida, mas nós devemos perseverar. Perseverar significa uma dedicação contínua. Não é começar algo e parar antes de ter começado, né? Muitas vezes a gente faz projetos, vou fazer, e antes de começar, já para, né? Então a perseverança é uma dedicação contínua, firme e determinada. Não é também aquele negócio da confissão positiva, né? Confissão positiva, vou falar até que aconteça, né? Se não ir lá e não botar a mão na massa, não acontece, né? Pedindo a Deus sempre, nós somos um povo inteligente, graças a Deus, o povo assembleano é um povo muito inteligente, né? Os crentes são inteligentes. E a gente, pela vivência, a gente tem visto através dos tempos que não basta programar algo na mente, tem que botar em prática. Então a perseverança, ela vai contra a nossa carne, contra a nossa vontade minguada. É uma dedicação contínua. Mas observe atentamente, meu irmão e minha irmã, que das 4 marcas aqui, 2 são mais verbais, ligadas aos processos de raciocínio, ou seja, as que foram faladas, foi falada da doutrina e vai ser falada das orações no final desse estudo que o pastor está compartilhando com os irmãos. E outras 2 são mais sensoriais, que é a comunhão, a coinonia, né? A comunhão e o partir do pão. É mais sensorial. Contudo, o partir do pão ocupa um lugar de destaque. Nós vamos falar sobre isso. Ele não é uma categoria da comunhão. E não é algo à parte também. É algo que está emaranhado na questão da comunhão da igreja, na questão da fé, da esperança, de que nós cremos num Deus que se entregou por nós, mas ressuscitou ao 3º dia. Então, meus amados irmãos, a fração do pão, veja bem, a fração do pão, essa questão do pão era algo tão específico, tão maravilhoso naquela igreja,
E hoje nós vamos desvendar algumas camadas desse significado, desta prática que é o centro da gravidade do culto e da vida cotidiana dos irmãos da Igreja Antiga e de nós hoje que fazemos parte da Nova Aliança, do Novo Testamento. Quem sabia que faz parte do Novo Testamento? Então, meus amados irmãos, o contexto, para nós não nos determos muito nessa parte, vamos falar sobre o contexto do que significa o partir do pão. Isso aqui parece a taça de rei. Essa é grande. Então, meus irmãos, o contexto é o seguinte: lá nos inícios da igreja, nos princípios, a igreja trazia uma herança judaica. Os irmãos sabem disso, né? O cristianismo surge dentro do judaísmo. E o pão diário e a bênção que acontecia e ainda acontece na mesa dos judeus mais ortodoxos ainda hoje, é algo muito forte. Na cultura judaica, toda a refeição começa com o chefe da família tomando aquele pão, alguns chamam de pão sírio. Você já viu o pão sírio? Parece um pão meio achatado, né? Como é que a tua mãe chama lá daquele Chapati. Hã? Chapati. Shabbat, né? Shabbat. E ele pronunciava uma bênção chamada Beracá. E a bênção é assim, e ainda dizem hoje ainda: bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que fazes brotar o pão da terra. É assim que o judeu agradece pelo alimento, ainda hoje. Então, meus amados irmãos, partindo com as mãos, ele distribuía o pão aos presentes. Começava assim. E em seguida se dava a refeição, com tudo que tinha direito. Mas este cerimonial começava com o partir do pão. O partir do pão era o ato inaugural de uma refeição compartilhada, em família ou em comunidade. E nenhum judeu comia sem esse gesto. E nenhum judeu que se chama ortodoxo, né, aquele que segue, ele come sem esse gesto. Então o partir do pão já evoca a comunhão por si. O partir do pão também, quando faz parte ali da oração, é uma ação de graça. Mas não é só isso que Lucas tem a registrar aqui. E nós vamos ver aqui, simples palavrinhas são importantes aqui no texto bíblico. Quando nós lemos, Lucas descreve que, ele não diz que partiam pães. Olha o detalhezinho pequenininho. Não diz partiam pães, mas perseveravam no partir do pão. Então, é um artigo definido, certo? Não eram vários pães, era um pão. Isso simboliza primeiro, o que vem à mente dos irmãos? Unidade. Um pão distribuído com todos. Simboliza a unidade. Isso é uma prática única e distinta nesse povo. Para os primeiros cristãos, para os irmãos terem uma ideia, o pão não era qualquer refeição. Era aquela refeição que o Senhor instituíra na noite em que ele foi traído. A igreja primitiva sabia exatamente o que era o memorial da nova aliança. Quando nós lemos nos nossos maravilhosos cultos de Santa Ceia, uma vez por mês, né, que é feita a consagração, orado pelo pão, orado pelo suco de uva, né, os irmãos se lembram disso. Existem alguns paralelos que os irmãos podem acompanhar com a Bíblia aberta comigo. Estão aqui ainda em Atos, no capítulo 2, versículo 46. E depois vamos ler em Atos, capítulo 20, versículo 7. Eu sei que os irmãos gostam de acompanhar com suas Bíblias aqui. Vejamos como Lucas usa a expressão em Atos 2, 46. Diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa,
comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aqui, meus amados irmãos, o partir o pão em casa está ligado a comer juntos, certo? Em Atos capítulo 20, vamos lá, Atos capítulo 20, Atos capítulo 20, versículo 7. Capítulo 20, versículo 7. Todos acharam? Diz assim: no primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão. Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou seu discurso até a meia-noite. É quando aquele jovem não suporta o discurso, né? Estava meio distraído e não estava prestando atenção certinho, né? E Paulo falava bastante, né? Começou a falar e foi até altas horas. Caiu da janela, morreu, mas Deus o ressuscitou. Então é importante que estejamos sempre atentos àquilo que Deus tem a falar conosco através da sua palavra. E é interessante quando falamos isso, porque a palavra de Deus, você já notou que você lê às vezes no teu devocional? Eu creio que os irmãos aqui têm esse hábito santo. Quando você faz o teu devocional e lê ali um trecho da palavra, e o Espírito Santo vem e fala contigo de uma maneira poderosa. Numa outra oportunidade, você lê aquilo ali de novo, e o Espírito Santo fala poderosamente, como sempre, mas de uma outra forma, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. E Ele está aqui nesta noite, presente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, notem que o propósito principal da reunião no primeiro dia da semana, qual que era o primeiro dia da semana? Domingo, certo? Dia do Senhor. Era o centro do culto. Era o centro do culto. Neste dia, este povo trabalhava, certo? Este povo trabalhava neste dia. O povo costumava descansar só no sábado, mas nesse dia trabalhava. E ia para o culto ainda, cansado das suas tarefas na lavoura, das suas tarefas no campo, das suas tarefas diversas. Aqueles que eram pedreiros, né? Trabalhavam nas construções, iam no culto, participavam daquela comunhão, participavam das orações, ouviam a pregação, o ensino e participavam da ceia. Todo domingo, na igreja primitiva, a ceia era todo domingo. Em alguns lugares eles faziam todo dia. Em alguns lugares eles faziam 2 vezes por semana, na quarta e no domingo. Mas era feito todo domingo. E existia uma época que a ceia era feita assim: era partir do pão e daí depois tinha aquela refeição comunitária. Então, essa refeição, muitos estudiosos chamam de as festas de ágape. Você já ouviu essa palavra? Ágape? Amor, né? O amor divino. Ágape é aquele amor que só Deus pode outorgar a alguém. E essas festas eram chamadas festas de ágape, festas do amor, mas do amor divino. Então todo mundo ali partia o pão, que era inicial, né, a cerimônia, e depois faziam aquela refeição comunitária, né? Por isso que Paulo ele censura a igreja de Corinto, porque começou a ter bagunça ali. Os mais ricos chegavam primeiro e traziam seus pratos, já iam comendo, já iam bebendo, e não esperavam pelas pessoas mais simples. Então Paulo vem corrigir essa distorção social, que os mais abastados não repartirem adequadamente. Você nota que sempre quando existe uma parte de diferença, o que vai causar um distúrbio muito grande, ou que está envolvido com a mentira, Deus vai ali e procura corrigir. Por isso Paulo procurou corrigir essa questão da ceia em Corinto, e por isso também que Ananias e Safira, que não precisavam ter mentido, morreram aos pés dos apóstolos. Certo? Então as coisas de Deus, elas, por mais que às vezes passem as coisas simples, desapercebidas, mas de Deus não passa. De Deus tudo é visto.
cada sentimento, e a Bíblia chega a dizer que naquele dia até os sentimentos mais profundos do nosso coração vão ser julgados. Deus está olhando agora para você, meu irmão, para você, minha irmã querida, e Ele está esquadrinhando cada pensamento, cada sentimento, seja ele às vezes de tristeza, seja ele às vezes de angústia, seja ele às vezes de decepção, de frustração. Mas Deus está olhando para você, nesta igreja abençoada de Deus. Então, todas estas coisas, estas 4 colunas, são muito importantes para nós sempre estarmos vendo repetidamente. Nós vivemos hoje numa sociedade em que busca as novidades, né? Tanto que a pessoa começa a rolar ali o Instagram e começou a ver, já enfada rapidinho, já vou ver o outro, no fim tu não vê nada inteiro. Não é verdade? Então a palavra de Deus, ela sempre tem que ser relembrada. Não que os irmãos já não leram esta passagem, quantas vezes nós não lemos? Mas é sempre de novo necessário que nós venhamos ter esta palavra relembrada em nossas mentes e inculcar aos jovens, aos nossos filhos, aos nossos familiares, para que a palavra de Deus tenha o seu fruto na família e no lar. Meus amados irmãos, no capítulo 27 ainda, se você olhar ali, no versículo 35, você vai ver que Paulo no navio, vamos ver ali, 27. E 35. 27 e 35. Minha filha de 9 anos está fazendo devocional dela nesse livro agora, Atos. A faceira, imaginando as viagens de Paulo. 27 e 35. E havendo dito isto, tomou o pão. Quantas vezes já passamos aqui nesse versículo, né? Parece que ele tomou o pão como se fosse fazer qualquer coisa, mas era um ato assim, uma sacralidade. Os irmãos estão me entendendo? Tomando o pão e deu graças a Deus na presença de todos, partiu e começou a comer. Então todos cobraram ânimo. Então muitas vezes a gente quer ler muito depressa, né? Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Vamos ler devagarzinho, devagar e sempre, constante, perseverante, e as coisas Deus vai iluminando na nossa mente. O Espírito Santo é maravilhoso. Portanto, meus amados irmãos, o partir do pão era uma celebração, como eu disse, semanal ou diária às vezes, no início. O rito central da identidade cristã é a ceia. Mas havia uma diferença fundamental entre a ceia lá no começo, nos primeiríssimos tempos, e como acontece hoje. Porque lá, como eu disse aos irmãos, tinha uma refeição completa, juntava, cada um trazia um prato ali, amém? Então a ceia do Senhor, como refeição de aliança, ela começa agora olhando para o contexto da Páscoa, certo? Para compreender isso, nós precisamos voltar àquela cena do cenáculo, na noite em que Jesus foi traído, foi a entrega de Jesus. O que aconteceu ali foi uma refeição pascal judaica, chamada Seder. Essa refeição judaica foi ressignificada, ela não foi substituída, ela foi ressignificada, ganhou um significado mais abrangente. Na Páscoa, para os irmãos terem uma ideia, a família imolava um cordeiro, o sangue era aspergido nos umbrais da porta, a refeição incluía o cordeiro assado, pães asmos, que é sem fermento, e ervas amargas. O pai de família partia o pão e explicava detalhadamente o significado da redenção do Egito, quando eles estavam escravos por 400 anos, e como Deus
soberanamente, poderosamente libertou aquele povo. Então isso era sempre de novo repetido. Aquela refeição não era uma simples atitude que eles tinham. Era algo como uma comunhão sacrificial repetida. Como se eles estivessem participando naquele momento, atrás no tempo, daquela libertação do Egito. Então cada vez que ele comemorava a Páscoa, era como se ele se sentisse parte daquela história da época. Os irmãos estão entendendo? Quantas vezes você já não leu a Bíblia e você se sente parte da história? Mas sabe por que você se sente parte da história? Porque você faz parte da história de Deus. E essa história de Deus, Ele nos chamou para que nós venhamos ser participantes. Isto é muito maravilhoso. É um privilégio. Quando muitos ensinam que o referencial é a história tua, a tua história, porque é tua. Não. A nossa história só é história porque faz parte da história de Deus. Na história de Deus Ele nos chamou e Ele nos colocou neste lugar para sermos um povo vitorioso, um povo alegre, cheio do Espírito Santo, de fé em fé, de valor em valor. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, ao comerem o cordeiro, os israelitas se identificaram com aquele sacrifício e renovavam a aliança com Deus que havia os libertado do Egito. Agora, nesse sentido do Novo Testamento, quando, por exemplo, ali você olha para João capítulo 13, versículo 1, Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então o amor de Deus, ele é ilimitado para com o homem, certo? O nosso amor costuma ser vacilante, muitas vezes, né? Às vezes vem uma luta financeira e o amor já esfria, né? Que grande amor, né? Nosso amor é muito frágil, irmãos, para com as coisas sagradas, para com as coisas de Deus, para com as coisas do Espírito. Às vezes, se nós não nos concentrarmos bem ali, o negócio parece que não anda, mas não é isso. É que muitas vezes nós não nos deixamos levar pelas torrentes do Espírito Santo, como Ele quer nos embalar. Queremos ser autônomos de Deus. E é por isso que às vezes Deus diz: não, se você quer ser autônomo, então deixa tu fazer do teu jeito. Mas do meu jeito nunca deu certo. Do jeito de Jesus, do jeito que Jesus quer, do jeito que Jesus nos guia pela sua palavra santa, maravilhosa e amorosa, dá certo. Então, meus amados irmãos, ele sabia que era o Cordeiro de Deus, Jesus. Ele sabia que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, durante aquela ceia pascual, ele tomou o pão, deu graças e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: agora nós nos lembramos perfeitamente da ceia. Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois ele toma o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então você começa a perceber agora que o cálice faz parte do partir do pão. Amém. Às vezes não está escrito ali no texto. Diz que partiu o pão, por exemplo, ali nas comunidades. Mas o cálice sempre fazia parte. Então isso nós vivenciamos hoje na ceia do Senhor. As coisas de Deus, elas não são complicadas, irmãos. As coisas de Deus são muito simples. É nós que muitas vezes complicamos. Ali Jesus não aboliu a Páscoa, para complementar isso. Ele cumpriu e ressignificou. Amém. Agora veja bem, o Cordeiro de Deus, ele é tipológico. O Cordeiro da Páscoa é tipológico porque ele dava lugar ao Cordeiro verdadeiro, que é o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Aquele Cordeiro da Páscoa dá lugar ao Cordeiro verdadeiro. O pão asmo, sem fermento, da pressa do Egito, torna-se o pão da sua carne, dada pela vida do mundo. O sangue do Cordeiro lá no umbral das portas
cede lugar ao sangue da nova aliança, vertido para a remissão dos nossos pecados. Então, no partir do pão, tem muito mais coisa do que simplesmente o partir do pão. Está toda uma história de salvação, está toda uma história de redenção, daquele Deus que liberta, daquele Deus que transforma, como libertou muitos de nós, como me libertou das drogas. O Senhor Jesus me libertou do crack, me libertou da devassidão deste mundo, da perversidade, da mendicância. Deus tem poder para libertar o homem e a mulher, se ele se dobrar ao senhorio de Cristo. Se ele se dobrar, Deus está disposto a salvar. Deus está disposto sempre a renovar as forças. Eu estou tão fraquinho, aquele sentimento, eu estou tão fraquinho. Se você se colocar aos pés do Senhor, Ele vai te renovar. Ele não é um padrasto, Ele é um pai. Glória a Deus. Meus amados irmãos, então Jesus consumou na cruz e na sua ressurreição essa questão dele como o pão verdadeiro que desceu do céu. Santo Deus! Então, nós temos aqui, para encerrar, nós temos aqui algumas dimensões do partir do pão. Primeiro, o partir do pão tem uma dimensão de memória e proclamação. Vamos repetir? Dimensão de memória e proclamação. Fazer isto em memória de mim. O termo aqui é aquele que fala em sempre estar relembrando. Sempre estar relembrando. Por isso que ali quando se fala na questão da ceia, diz assim, não é para tomar indignamente. O que seria bem certinho esse indignamente? Não é só a pessoa andar com a vida santa. Isso é o natural, é o lógico. É a pessoa estar tomando a ceia ali, entendendo também que aquilo ali tem algumas dimensões espirituais tremendas. Cada momento que você toma o pão, que você toma o cálice, entender que aquilo ali tem a dimensão da memória, mas é a proclamação. Proclamação do quê? Proclamação de que Jesus vai voltar. Glórias a Deus. E Ele morreu e ressuscitou, ascendeu aos céus, mas retornará. E é breve a sua volta. Aleluia. Está às portas. Glórias a Deus. Então esta proclamação tem que ser repassada ao mundo. Glória a Deus. Estamos no ano da evangelização, né? O temático. Essa evangelização tem que ser repassada. Não vou ficar para mim. Se eu senti, tive, vivenciei, experimentei as coisas boas do céu, e eu vou me sentir constrangido pelo Espírito Santo, no bom sentido, a proclamar e repartir esta palavra, a repartir o pão da palavra. Glória a Deus, né? Como é triste às vezes a pessoa, eu vejo ali na sede, ali, trabalhamos ali com o pastor Ezequiel, ali a gente vê quantos moradores de rua, né? E quando a gente pode, a gente reparte alguma coisa ali para comer, porque a pessoa está com fome. Então, muito mais das coisas de Deus, da palavra de Deus. Olha como o partir do pão é abrangente. Fala da ceia, fala da amizade dos irmãos para com os irmãos. Não da inimizade, da amizade, da compreensão, de compreender aquele que está mais fraquinho, aquele que está começando na fé, aquele que é mais criança na fé, embora esteja muitos anos na igreja. Então tudo isso faz parte do repartir, do partir do pão. É algo espiritual, é algo que Deus vai acendendo na nossa vida, é algo que Deus vai iluminando na nossa mente. Glória a Jesus, glória a Deus. Jesus é o Messias, o servo sofredor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo foi quebrado por nós. O sangue de Jesus Cristo foi derramado por nós. E nós proclamamos a morte do Senhor. Mas não somente a morte, a sua ressurreição e a sua volta.
E quando participamos deste pão, meus amados irmãos, nós entramos além dessa dimensão da proclamação, na dimensão da comunhão e na dimensão escatológica. Aí aperta a coisa. Porque muitas pessoas vivem hoje como se Jesus nunca mais voltasse. Como se fosse simplesmente um ritual de ir a um clube, de ir a uma festa social, vou me reunir, dia tal do mês, o primeiro sábado do mês, é o primeiro sábado, né? Primeiro sábado do mês, vou lá, vou arrumadinho, boto a melhor roupa, o melhor sapato, aquele sapato pentecostal de 2, 3 cores, né? Arruma o cabelo, as irmãs muito caprichosas, né? Mas isso não basta. Isso não é tudo. Viver a vida cristã em comunidade, numa comunidade de fé, que é o que nós vivemos aqui, é importante. Mas não pode ficar só nisso. Além da proclamação do Evangelho, além da evangelização, além do repartir o pão com o necessitado, que também é importante, nós temos que ter confiança que Jesus está voltando. E a sua vinda se apressa. E a apostasia já toma conta de muitas pessoas. Mas Jesus está voltando. E Ele vem para buscar o seu povo zeloso, o seu povo especial, o seu povo de boas obras. Glória a Deus. Jesus, Ele disse, quando partiram o pão, Ele recordou daquela promessa. Ele disse: não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. A ceia era uma refeição de esperança. A ceia era um antigozo do banquete desse ânimo celestial. Por isso a igreja persevera com alegria. Aqui em Atos 2,46, eles comiam juntos, com alegria e com singeleza de coração. O partir do pão não era um funeral, não era de tristeza. O partir do pão era uma celebração do Cristo vivo. Olha só, você iniciar sabendo que está comungando com a igreja invisível de Cristo e com o próprio Cristo vivo. Meu Deus, isso é tremendo demais. Para os outros povos, para os povos pagãos, para os povos idólatras, você se assentar à mesa com o teu próprio Deus é inconcebível. O seu próprio Deus habitar em você, para a maioria das religiões do mundo, é inconcebível. Mas Ele habita conosco. Ele habita em nós. Ele comunga conosco. Que coisa maravilhosa isso. Ele vai trabalhando na minha mente, Ele vai trabalhando no meu coração. No meu coração de pedra, que muitas vezes quer ser teimoso, quer ser autônomo. Ele vai quebrando o coração. A sua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Esmiuça, Senhor, a dureza do meu coração. Quebra o meu coração, ó Deus, para que eu seja submisso à tua palavra. Maranata, vem, Senhor Jesus. Cada vez que nós ceamos, nós temos que ter o Maranata em nossa mente. O partir do pão não é somente aquele momento. O partir do pão é escatológico. O partir do pão aponta para aquele momento onde estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, meus amados irmãos, o partir do pão é um ato profético de resistência ao mundo e anúncio da restauração final de todas as coisas. Quando o nosso Cristo por fim reinará para sempre conosco. Ele reina já e ainda não. É uma tensão que existe na Bíblia, nessa questão escatológica. Nós já vivemos o reino de Deus. Já estamos e ainda não. Então veja bem como é que funcionam as coisas espirituais. Ela destoa um pouquinho da lógica.
da inteligência medíocre humana. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então nós vivemos já no reino de Deus. Quando nós vivemos já no reino de Deus e temos essa consciência, nós vamos ser pessoas melhores. Nós vamos ser pais melhores, maridos melhores, filhos melhores, crentes melhores, obreiros melhores, cidadãos melhores, e fazer tudo possível para espelhar a glória de Jesus nas nossas vidas para este mundo tenebroso. Quantos querem permanecer na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações? Que esta seja a sua fé nesta noite. Posso orar, pastor? Eu queria orar por você, meu irmão. Glória a Jesus. Queria orar por esta igreja. Queria orar juntamente com você nesse momento. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui nesta igreja abençoada que o Senhor constituiu aqui no Jardim Alessandra, com este povo crente, com este povo espiritual que o Senhor constituiu. Nós temos ouvido coisas da Tua Palavra que vem acender o nosso coração para coisas às vezes esquecidas por nós, Senhor. Firma, Senhor, a nossa mente no Teu Evangelho. Firma, Senhor, a nossa mente na Tua Palavra. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é luz para o nosso caminho. Endireita as nossas veredas. Endireita os nossos caminhos. Abençoa o nosso lar. Abençoa a família deste irmão que está em dificuldade. Tu olhas agora a angústia deste irmão que ora pelo seu filho afastado do Evangelho. Senhor, entra com providência. Quebra aquele coração de pedra. Transforma no coração de carne aqueles que estão afastados de Ti, Senhor. Neste bairro, nesta localidade, Senhor, vai de encontro agora. A Tua igreja ora por este irmão que está fraquinho lá na sua casa, que está, Senhor, temeroso, envergonhado, Senhor, de voltar para a igreja. Entra com providência e nos anima, Senhor, a perseverar, como os Teus servos da igreja primitiva perseveraram. Em nome de Jesus. Amém.